Em 1998, a Mattel lançou a franquia de bonecos Max Steel. Porém, apenas em 1999 que a franquia de bonecos realmente ganhou fama. E em 2000 foi lançada a tão famosa série animada, a primeira série animada de Max Steel. E a partir daí foi lançado mais filmes, bonecos, camisas, bonés, tênis e outros produtos da marca Max Steel. A Mattel com certeza ganhou uma grana verde com os filmes do Max Steel. Fizeram tanto sucesso, em todo lugar que você ia, nos anos 2000, toda criança sabia o que era Max Steel. E as pessoas curtiam demais assistir Max Steel de manhã, com café com leite e aquele pão com manteiga. Porém, em apenas 2002, Max Steel fechou suas portas, deixando muitos fãs agoniados para saber o que vai acontecer da franquia daqui para frente. Porém, em apenas 2013, 11 anos depois, foi lançado o Max Steel Azul. O Max Steel do reboot. Uma nova história, uma nova promissa e que, por parte das pessoas, agradaram algumas, não agradaram tanto outras, umas gostam, outras nem tanto. As pessoas dos anos 90 para 2000 gostavam mais do verde porque foi o que elas acompanharam primeiro. E as pessoas do anos 2000, 2010 para frente nasceram com esse reboot do azul, esse reboot do novo Max Steel. Porém, uma coisa que a gente tem que concordar é que teve um hype enorme. Bastante gente assistiu e acompanhou esse Max Steel azul sem mesmo saber da existência daquele verde, daquele Max Steel raiz. Então, no meio desse hype, foi lançado o filme Max Steel, o filme do live action do Max Steel em 2016. E é exatamente isso sobre o que a gente vai falar hoje, o filme live action do Max Steel. E por que esse filme foi tão esquecido? Será que ele é bom? Será que as pessoas exageraram, pegaram pesado com esse filme? Bom, você vai descobrir isso agora. Bom, o filme nos começa apresentando Max McGrath, um adolescente de 16 anos típico adolescente da Netflix. Ele vive uma vida normal lá com a mãezinha dele, e o pai dele sofreu um acidente na empresa que ele trabalhava, a Intec. Então só fica ele e a mãe dele lá, e ele vive a vida dele, normal, vai pra escola, volta, estuda. Então Max vai pra escola, e ele acaba sendo atropelado por uma menina chamada Sofia. E sério, eu tenho muita dó dela no filme e vocês vão entender o porquê. No meio desse rolê todo, a gente acaba descobrindo que o Max tem meio que um crush por essa Sofia. Sofia, sua cabaça. Enfim, dia vai, dia vem. Então o Max acaba descobrindo que ele tem superpoderes. Começa a sair partículas de energia nas mãos dele. E não é o que você está pensando. E a gente percebe que o filme tem uma grande diferença. Eu digo assim, o filme não tem uma vibe de cinema. Ele foi lançado no cinema, só que ele passa muito uma vibe de televisão. Tipo o live action do Ben 10, sabe? Você não imagina um filme daquele no cinema, você imagina ele só na televisão. E esse filme foi lançado no cinema. Pode ser mais rápido, ser mais forte. E o melhor, eu ainda não te mostrei. O quê? Isso é o máximo. De nada. E muitas pessoas assistiram por conta de ter sido lançado nos cinemas. Teve uma expansão grande, justamente pelo hype que ele tinha na época. E isso deve ser um grande motivo dele ter uma avaliação de 0% no Rotten Tomatoes. Investigando seus poderes, ele acaba conhecendo Miles Edward, um cientista amigo de seu pai. Então, esse cientista amigo do pai dele começa a fazer um discurso para ele, e ele começa a entender quanto o pai dele foi importante para a Intec, enfim. Então, os poderes dele começam a aumentar, começa a expandir muito no corpo dele, como se fosse explodir. Ele acaba tentando resolver esse problema de uma vez.
Porém, depois disso tudo, finalmente aparece o nosso amigo Steel. Steel, ele é um alienígena e tem como função controlar esses poderes que o Max tem. Meio que estabilizar, sabe? Por isso que o nome é Max Steel. Então o Steel tenta convencer o Max que ele precisa da junção dos dois para que ele não exploda e que possa estabilizar esse poder que ele solta das mãos dele, do corpo dele. Porém, tem pessoas atrás do Steel, pessoas querendo matá-lo. Então, a gente descobre que a mãe dele que manda nesses caras. Ou seja, não faz o menor sentido a mãe dele ir atrás de um alienígena que tá com o filho dele, que fez parte da empresa do pai dele, sei lá, um bagulho muito louco. Então, ele precisa saber o que acontece, saber mais. Então, ele começa a investigar a antiga empresa do seu pai, a Intec, e descobre a existência de Ultralinks, que são vilões daquele universo do Max Steel. Cara, o filme começa a ficar tão chato uma hora. Olha, eu não tenho nada contra pra quem gosta do filme, mas aparentemente eu acho que falta mais ação no filme. Ele é muito só vai de um lado, vai de outro e parece que não sai do lugar, sabe? Isso é um grande problema também que fez com que as pessoas não gostassem muito desse Max Steel. Aí tem uns caras armados atrás dele e eles têm que dar fuga nesses caras armados. Então ele sai de lá com o Steel, com a ajuda do Steel eles conseguem fugir e começa uma tempestade. E aí que a gente conhece o vilão, entre aspas, do filme. Um deles, na verdade, né, o Ultralink, que na verdade é uma tempestade mutante com olho vermelho do mal. Então é aí que o Max e o Steel finalmente se unem no modo turbo. Eles ficam no exato 1 minuto com a armadura. Eu acho que nem isso, pra ser sincero, porque o CGI é caro e eu acho que eles não queriam gastar muito. Então ele dá cabo nesse bicho e Max percebe que tem algo errado nessa história e começa a investigar. E no meio desse rolê todo tem a Sofia, que sério, ela ficou indo atrás do Max o filme inteiro. Mano, sem zoeira, essa mina, toda vez que ele tá fazendo alguma coisa, ela brota do nada e o cara simplesmente ignora ela e ela fica tipo, ah, beleza. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então o Steel é capturado e o Max precisa ir atrás do Steel. Então, não humilhando ela o suficiente, ele pega o carro dela, vai no laboratório do pai dele, no antigo laboratório do pai dele. Digo por minha causa. E descobre que quem tá por trás de tudo isso é o Dr. Miles Edwards. E pior ainda, ele descobre que ele foi responsável pela morte de seu pai. Então ele consegue libertar o Steel, eles se unem e ficam mais de 1 minuto com a armadura. Isso é um grande feito, acredite. Então eles começam uma luta estilo Power Rangers. Durante a batalha acontece uma explosão e ele derrota o doutor lá. Então a mãe dele encontra ele, se desculpa com ele. E depois ele finalmente consegue ficar com a Sofia. Depois de muito tempo dela correr basicamente o filme inteiro atrás dele. Eles ficam juntos. Glória a Deus. E o filme acaba. Max Steel foi um fracasso, tanto na parte da bilheteria, tanto na parte do público. Mas, afinal, o que fez com que esse filme seja tão esquecido e que as pessoas não gostem tanto dele como deveria? Steel é lembrado por suas lutas. Ele fazendo modo turbo, tanto no reboot, tanto no raiz mesmo. E nesse filme, uma coisa que eu senti falta bastante foi a ação. A essência que o Max Steel realmente tem. Aqui tá o Max tentando descobrir a origem dos poderes dele, mas acho que faltou mais ação, faltou mais porrada. Porque é assim que é o Max Steel, o cara que dá porrada nos vilão e não quer nem saber. O cara é bicho louco mesmo. Outro fator que as pessoas questionaram muito foi
o Ben Whishaw como Max Steel, que não tem a personalidade nem o mesmo carisma que o Max Steel tem na série. Aquele Max Steel mais descontraído, uma vibe mais Homem-Aranha. No filme ele já é mais quietão, não tem muita articulação, não tem muita vibe do Max Steel, do reboot mesmo. Fica mais aquele personagem caricato, sabe? E as pessoas questionaram muito a escolha dele como Max Steel. Porém, eu acho que isso não é o que faz realmente o filme ser o fracasso que foi. Acho que o fator principal foi o roteiro. Para mim, o roteiro pecou demais em mostrar a história. Ele tinha uma ideia boa, poderia ter feito uma ideia boa, só que eu acho que eles perdem muitos momentos, fica uma história mais parada, muitas vezes sem sentido, outras sem muita explicação, sabe? E dá pra até dar um mérito, porque, querendo ou não, eles basearam toda a série para fazer um filme, então a gente pode pensar que foi difícil você adaptar tudo aquilo para um filme só que o filme foi para os cinemas, como eu disse, não foi para televisão. Então o cinema já tem aquela expansão maior que eu tinha dito. Então poderia ter sido melhor, ter dado um trabalho melhor, sabe? O filme foi esquecido, porém o Max Steel não. Sendo o verde, o azul, independente de qual for, o Max Steel sempre estará em nossas lembranças. Mas afinal, será que vamos ter mais um filme do Max Steel? Deixe nos comentários. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like e até a próxima.